Boa noite, todos, bem-vindo a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto aqui do Galeão. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por mais um dia e entregar a Ele este momento que nós estamos começando aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para buscar a Tua face. Muito obrigada, Senhor, por mais um momento especial em que, em comunhão, estamos aqui para clamar, louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a direção deste culto. E recebe, Pai, os nossos louvores, a nossa adoração, nossos agradecimentos, Senhor, as orações que vamos apresentar. E, Senhor, as palavras que serão ditas, que serão pregadas aqui neste momento, que sejam guiadas por Ti, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E se alguém deseja chegar, está com algum impedimento, Senhor, libera o acesso dessa pessoa para que possa estar conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Salmo 24 é um salmo de Davi. Esse salmo, ele fala a respeito de Deus como um rei, e ele nos convoca a abrir o nosso coração, e é uma poesia, né? Abrir o nosso coração para que o rei adentre. Então, ele é bem interessante. Ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E ele diz também: quem é o Senhor da glória? Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas. Verso 7. Quem é o Senhor da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Quando um rei chegava a uma cidade, a cidade era fortificada, tinha portas, né? Então, abriam-se as portas e anunciava-se com trombetas que o rei estava chegando. E a postura dos súditos era de submissão. E aqui nessa poesia, Deus nos convoca como majestade a entrar na nossa vida, não é? A estar na presença dele. E a gente vai aproveitar essa imagem, né, do rei para abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir a nossa direção e a gente deixar tudo isso submisso à presença do Senhor. Amém? Então, eu convido vocês a cantarem junto comigo um hino que se chama Jesus te entronizamos, ou seja, deixamos o Senhor entrar na nossa vida. Porque quando Jesus entra, tudo muda, né? E para melhor. Amém? Declaramos que
de louvores, ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Pai, para agradecer porque a Juju está saindo do CTI, indo para o quarto, porque ela está tendo uma melhora evolutiva, Senhor, para melhor, ela está tendo uma evolução boa, uma resposta boa, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, que nós venhamos a ter muitas notícias boas da recuperação da Juju. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós todas estamos aqui agradecendo a Ti, porque o Covid, lamentavelmente, está na humanidade, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem mostrado que o Senhor é Deus na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos continuar na obediência, que nós possamos continuar, Senhor, aos seus pés, buscando a sua face, buscando comunhão, orando e agradecendo a Ti, louvando e agradecendo o Teu nome, porque o Senhor é Deus, Pai. Muito obrigada, como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar as irmãs a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. O Moisés saiu com o povo do Egito, passou o Mar Vermelho e agora ele está chegando num determinado lugar e eles deram o nome de Mara, porque ali as águas eram amargas. E houve uma murmuração dos hebreus, porque eles estavam com sede e a água, por ser amarga, eles não poderiam beber. Vamos ver como aconteceu isso no texto. Fala assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O povo, eles estavam acostumados a ter uma vida de escravos. Então, o processo de liberdade deles foi algo assim que eles não estavam ainda prontos, né? Apesar de ser uma coisa boa. Então, muitas coisas eles não compreendiam. Então, quando faltava água, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E nós sabemos que Deus não gosta de murmuração.
né? Ele não aprova a murmuração. Se Deus tirou-os lá do Egito, e quando eles saíram do Egito, eles saíram com uma quantidade de riquezas muito grande, porque as mulheres egípcias doaram ouros, joias e muitas coisas para as mulheres hebreias. Então, eles saíram com uma bagagem boa. Chegaram no meio do deserto, ficaram de frente para o Mar Vermelho. Deus foi poderoso para abrir o Mar Vermelho. O Deus que fez tudo isso, deu riquezas a eles, abriu o mar para eles passarem e se livrarem do exército de Faraó que vinha atrás na perseguição. Não era o mesmo Deus capaz de dar água a eles sem que eles tivessem que murmurar? Com certeza. O Deus que faz um milagre grande, ele pode fazer pequenos milagres também, sem precisar. Ele sabe as necessidades que todos estavam passando. Mas aquele povo ali, eles não compreendiam isso. Era uma vida nova que eles estavam começando a viver. Então, Moisés, que era o líder, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Moisés não podia dar água ao povo. Ele não tinha como fazer esse milagre. Só Deus poderia fazer. Mas Moisés poderia fazer uma coisa importante, que era clamar. E assim ele fez. Ele clamou a Deus e Deus deu a ele a resposta. Pega uma árvore, nós não sabemos que árvore foi essa, e joga na água amarga. E a água se tornou doce. E todos puderam beber daquela água e saciar a sede. Mas o Senhor, depois disso, ele deixou para aquele povo ordenanças. Ele deixou ordens a serem cumpridas. E depois que eles passaram por essa situação, eles encontraram um oásis maravilhoso, com 12 fontes de água. Olha que coisa boa! Vale a pena obedecer a esse Deus maravilhoso. Mas as bênçãos não pararam aí. Mais à frente, o povo torna a reclamar porque eles não têm o que comer. E Deus manda para eles o maná. Mas ele não manda só o maná, ele manda também as cordonizes. E Deus fala que o maná viria de manhã e as cordonizes à noite. Então eles não teriam fome. É o mesmo Deus que fez com que esse povo passasse todo o deserto sem que as roupas e os sapatos se desgastassem. Então, o que eu estou querendo refletir com vocês? Deus é o Deus que faz grandes milagres. Abrir o mar não é para qualquer pessoa. Ninguém pode fazer isso, só Deus pode fazer. E também trazer a água, também dar o alimento, as roupas, tudo isso Deus pode fazer. Pode fazer por você, pode fazer por mim também. Basta que a gente creia, mas não é só isso. Nós precisamos ver a lei do Senhor, porque Deus, ele nos dá mandamentos para que nós venhamos a cumprir esses mandamentos. E o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, existem ordenanças, mandamentos que nós também temos que cumprir. E aquele povo estava sendo educado para isso. Hoje não é diferente. Nós também temos. Nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Nós não podemos viver como se não houvesse nenhuma responsabilidade, não tivéssemos que ter cuidado com nada. Estamos vendo aí fora muitas pessoas em época de pandemia se aglomerando, fazendo festas. E é uma atitude assim, irresponsável. Muitos não conhecem a Deus, mas provavelmente naquele meio de pessoas tem pessoas que talvez conheçam sim, mas não estão dando a devida importância aos mandamentos do Senhor. Que isso não aconteça conosco, que nós possamos a cada dia estar atentos, buscando a Deus, porque não existe coisa melhor
a fazermos do que buscar ao Senhor. Ora, o Deus de milagres, o Deus que dirige, o Deus que orienta, o Deus que provê, Ele é Deus provedor, é o Deus que sara, é o Deus que cura. O Senhor é tudo na nossa vida. Então, eu quero refletir, deixar essa palavra para vocês pensarem e para mim também, que é o mesmo Deus que faz milagres grandes, faz milagres pequenos, mas que também nos orienta e nos conduz a buscar a presença do Senhor, a buscar a comunhão com esse Deus maravilhoso, a buscar o aprendizado, porque o Senhor, Ele tem aprendizado para todas as coisas na nossa vida. Basta que nós voltemos a nossa face para Ele e busquemos a comunhão. Amém? Guardemos esse texto. Moisés buscou a Deus por aquele povo que estava murmurando. E Deus respondeu e resolveu o problema deles em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para agradecer por todas as coisas. Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que cura, mas também, Senhor, Tu és o Deus que criou leis para que nós venhamos a seguir, criou os mandamentos e todas as ordenanças que o Senhor deixou para que nós ouvíssemos o que está escrito. E o Senhor mandou, Senhor, o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E, Senhor, também que nós venhamos a seguir os ensinamentos e os mandamentos do Teu Filho. Senhor, guia-nos, ajuda-nos, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado, mas que nós também estejamos atentos para fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vamos aproveitar esse momento Amém. e vamos adorar ao Senhor, porque o Senhor tem dado provisão, tem dado cura, e eu queria que a Regina fizesse um momento de adoração, não é? Que a gente pudesse adorar o Senhor. Hoje é dia de ações de graças, e ainda que nós não tivéssemos nada para agradecer, a pessoa de Deus nos olhando, cuidando, né, dirigindo, guardando, já faria diferença. Mas eu quero pedir a Regina para orar especificamente pelo Senhor, né, que nos deu a sua presença, a salvação, nos deu o direito de estar perto dele. Então, nós vamos acompanhar a Regina nessa oração de adoração. Amém. Senhor, nós te louvamos nesse momento, Deus. Hoje o mundo está comemorando ações de graça. E nós aqui em particular também, Deus, queremos levantar mãos santas, Senhor, na tua direção, na direção, Senhor, da tua face, da tua presença, Senhor, para te dizer o quanto nós te amamos. Senhor, que nós não possamos, Senhor, te amar de qualquer maneira, mas nós possamos, Senhor, te amar com amor ágape, Senhor. Deus, porque o que o Senhor fez por nós, Senhor, foi grandioso demais, muito maior, Senhor, do que o mar vermelho se abrir, que na ocasião para o teu povo foi demais, mas eles não sabiam que tinha um máximo, Senhor, para nós, que era o Senhor entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Senhor, muito obrigado, porque o nosso inscrito de culpa foi rasgado. Estamos limpos diante de Ti, Senhor, não há culpa, Senhor. Pelo sangue de Jesus, Senhor, nós podemos apresentar as nossas mãos levantadas e limpas. Deus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. O seu amor, Deus, é infinito. Deus, qual o Deus que ama desta maneira incondicional como o Senhor?
Somente tu, Senhor, Deus, que nos proporciona essa agradável presença, a solução, as soluções dos problemas, das dificuldades. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido, tem sido um Pai carinhoso, bendito, amoroso. Eu louvo o teu nome, Deus. Eu te agradeço, Senhor, não só nesse dia tão especial, mas todos os dias eu bendigo a teu nome, porque o Senhor é o arrimo da minha sorte. É um único que eu tenho, e eu tenho certeza que é um único também que as minhas irmãs têm, como o Senhor, como Deus nas suas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua majestade, Senhor, pela tua onisciência, pela tua onipresença. Deus, eu te louvo junto com as minhas irmãs, Senhor, nesse momento, te somos gratos, queremos ter os nossos lábios, a nossa boca, a nossa voz cheia de louvores, de gratidão a ti, Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo, e te agradeço, Senhor, por tudo, no nome daquele que esteve morto, mas reviveu e vivo está para todos sempre. Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve. Nós acabamos de ouvir a tua palavra que diz que o Senhor se importa com as pequenas coisas também, Senhor. Então, eu quero aqui, diante das minhas irmãs e em concordância com elas, apresentar a causa da Janete. Senhor, dê-lhe sabedoria, para que ela saia dessa situação com a sua nora. Em nome de Jesus, que ela, da próxima vez, conte um testemunho. Senhor, continuando em tua presença, apresentamos a ti, meu Senhor, todos os pedidos que foram apresentados aqui pelas irmãs, por Janete, por Regina, por Débora, por Rosane, também os pedidos que eu apresentei. Então, Senhor, por misericórdia, toma essas questões em tuas mãos e agora eu passo para a Marilene continuar, Senhor, clamando a ti em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando, Pai, quero apresentar as causas da Regina. Ela pede por seu pai que o Senhor dê sabedoria para ele, Senhor, que ele cumpra todos os protocolos do distanciamento, do ficar em casa, que ele se preocupe com a sua amada esposa, com os familiares, ó Deus, no nome de Jesus. Ela falou de aposentadoria, que o Senhor entre com providência, liberando todos os papéis, liberando todos os protocolos da aposentadoria para que ela venha a ser efetivada nessa aposentadoria, em nome de Jesus. Agradecemos porque os pais dela farão 50 anos de casados e nós te louvamos por essa bênção do casamento, esses anos todos juntos, na tua presença, Pai. Ela pede também que oremos por crianças que estão nascendo natimortos nos hospitais, que o Senhor entre com providência, Deus. Sabemos que há uma batalha para uma criança vir ao mundo, não foi diferente no passado, na época de Moisés, na época de Jesus, e hoje é igual. Que o Senhor cuide dos pequeninos, ó Deus, dando-lhes saúde e vida, em nome de Jesus. Apresento a causa da Rosane, em concordância com as minhas irmãs, a vizinha dela, que o Senhor entre primariamente com salvação e depois com cura, Senhor, na sua perna, na sua feridinha, e com libertação em nome de Jesus. Pai querido, a causa que a Ivani já falou, o Senhor já ouviu, e nós queremos aqui concordar juntamente, que é a vida da Alessandra, sua colega de trabalho, que está com uma suspeita de câncer, que não seja esse mal, Pai, que tem dizimado tantas vidas. Tem misericórdia da Alessandra, Deus. Em nome de Jesus, faça um milagre na vida dela. Em nome de Jesus.
Eu coloco a Débora, Pai, que pediu, continua pedindo, Senhor, clamando pela sua filha Juliana, por uma recuperação plena, pela calcificação dos ossos, pelo alinhamento do membro inferior da Juliana. Senhor, atenda o pedido desta mãe, ó Deus, no nome de Jesus. E eu coloco também a minha petição, minhas cunhadas no teu altar, principalmente a Gorete, que está com problema nos pés edemasiados, esporão de galo, tantas enfermidades no corpo dela, Senhor. Entra com cura, com libertação, com salvação, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Pai, todas essas nossas causas e entra com a tua providência, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, mais uma vez. E vamos meditar agora na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, é um texto de um encontro entre Jesus e uma mulher. Mas esse encontro não foi marcado, essa mulher não tinha intenção de ver Jesus, e nem, aparentemente, não estava marcado que Jesus iria encontrá-la. E na nossa vida é assim também, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente não programou, a gente se surpreende quando a gente sabe que Jesus está na circunstância, né? E essa mulher, ela vai ter um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus não sai igual. Então, nós vamos ler Lucas 7, a partir do verso 11. Nós vamos ler a viúva de Naim. Era uma mulher que tinha perdido seu marido, agora ela perde seu filho, e é o dia do sepultamento do filho. Então, vamos ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E aos que o carregavam, pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Muito obrigada, porque naquela época o Senhor fez esse milagre e o Senhor preservou para nós. O Senhor guardou para nós o registro desse milagre. E é no nome de Jesus que nós te louvamos, porque podemos aprender com ele. Nós te pedimos agora que o nosso coração se abra para aprender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E que a gente pratique. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto ele é um texto conhecido, mas é doloroso de ouvir, né? O encontro doloroso. Mas essa mulher, ela estava no lugar certo. Parecia que era o fim, sem esperança. Parecia que não havia mais solução, porque depois da morte, em geral, sepulta-se, né? E a partir dali, nada se pode fazer. Essa é uma verdade, uma realidade humana, mas não sobrenatural. Não para Jesus. Jesus é humano, mas Jesus, ele é Senhor, ele é dono, ele é Deus e Criador. E isso faz a diferença. O poder de Deus, sobrenatural, entra nessa situação de finitude. É verdadeiramente uma situação de finitude. E esse encontro se dá numa cidade que se chama Aldeia da Consolação. Então, essa mulher, essa viúva, ela está na cidade certa, porque na Aldeia da Consolação ela vai encontrar a consolação.
E Jesus vai até essa cidade. O interessante é que esse encontro se dá à porta da cidade. E Jesus está se aproximando da cidade e ele vê que uma multidão segue essa mulher. Então, a perda desse filho não foi apenas uma morte, mas foi uma comoção na cidade, porque tinha muita gente. E um sepultamento que tem muita gente é alguma coisa que chama atenção, e é verdade. Essa mulher viúva perder um filho único não é uma coisa que passe indiferente a nós. E a cidade, naquela época, eram cidades menores, não era como hoje, com o tamanho de população que a gente tem hoje, né? Essas cidades eram consideradas vilarejos para nós hoje. E todo mundo certamente devia saber, porque tinha muita gente com essa mulher. E Jesus viu aquela cena numa cidade chamada Aldeia da Consolação, porque Naim, a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim significa a viúva da cidade da Consolação. Eu achei interessante porque essa população estava realmente fazendo jus ao nome, né? Era uma população que sabia confortar, porque caminhar com alguém no período de luto é alguma coisa significativa. A gente não sabe do que esse rapaz faleceu, mas uma mãe perder um filho já é alguma coisa que chama atenção. E perder um filho, uma vez que ela é viúva, é uma perda muito grande. Mas Jesus enxerga o grande, a multidão, mas Jesus também enxerga o sentimento único daquela mulher. E ele se aproxima e ele imediatamente fala com ela, não chore. Interessante que Jesus não vai direto para os procedimentos de ressurreição. Jesus primeiro acolhe aquela mulher. Isso nos faz lembrar que Jesus também tomou essa atitude ali com Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Jesus também fez a mesma coisa. Ele chama, ele abraça, ele acolhe Marta e Maria, as irmãs inconsoláveis. E ele consola, inclusive se emociona com Marta e Maria. Depois ele toma a providência de ressuscitar a Lázaro. Mas também não foi diferente com a filha de Jairo. Primeiro Jesus acolhe. As notícias chegam até Jairo e dizendo, olha, sua filha morreu. E a primeira coisa que Jesus faz é calma, ela dorme, não é calma. Então, a gente precisa aprender a entender como é que Jesus faz. Jesus quer nos consolar. Jesus sempre, ele nos consola. Isso não quer dizer que ele não está com pressa, isso não quer dizer que ele não vá resolver. Mas mesmo numa situação de emergência, ele se faz presente. Quando Jesus entrou na situação, nós não precisamos mais ter pressa. Nós precisamos olhar e ouvir o que Jesus está fazendo. Então, se nós estamos na presença de Jesus, agora ele está no comando. E foi isso que ele fez. Ele primeiro confortou a viúva de Naim, que estava na cidade da Consolação. Jesus consola. Se a cidade inteira estava sendo solidária de acompanhar o funeral, agora Jesus, ele é solidário e acolhe aquela mulher. Quando Jesus fala, tudo muda. A Bíblia diz que nós somos ovelhas e Jesus é o bom pastor. O próprio Jesus disse isso, eu sou o bom pastor. E uma das coisas que o bom pastor faz, ou seja, que o pastor de ovelhas faz, é pronunciar a sua voz para a ovelha. Porque a ovelha, ela pode estar perdida, mas quando ela escuta o assovio, a voz do seu pastor, ela aquieta-se. E aquietar-se faz a diferença, porque a gente vai poder ver cada passo, cada detalhe
detalhe das ações do bom pastor. Quando a gente está agitado, a gente até atrapalha. É igual um salvamento de afogamento, né? O afogado, se ele não se acalmar, ele atrapalha aquele que está, o salva-vidas. E nós precisamos colaborar com o projeto de Deus. Deus nos ama, mas Ele é Senhor, dono do tempo e do espaço. Ele é dono de todas as circunstâncias. Nós ouvimos que ali em Moisés, no deserto, ele é Senhor, que chamou as codornizes para irem até o deserto alimentar o povo dele. Não era comum ter codornizes naquela região, mas elas migraram até aquela região. Não é comum se achar água no deserto por 40 anos e andando, não fixo no mesmo lugar, mas trocando de lugar. Não é comum. Mas o nosso Deus, ele é Senhor. Então, esta mulher, a viúva de Naim, que está na cidade da Consolação, ela se aquieta ao ouvir a voz de Jesus, porque ela é ovelha, ela é amada do Senhor, assim como eu e você. Ela não tem um nome específico, ela é a viúva de Naim, mas ela podia ser a Rosane, podia ser a Débora, podia ser a Regina, podia ser a Janete, a Marilene, ela podia ser qualquer um de nós. Então, o primeiro passo numa emergência, nós precisamos deixar Deus falar. Mas a palavra de Deus diz que quem ouve a voz do Senhor recebe fé. Diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, diz o livro de Romanos, livro bíblico. Então, quando Jesus se pronuncia em aquietar, em consolar, em dizer, mulher, não chore, Jesus está gerando fé, porque não é qualquer pessoa que está falando, é uma autoridade. Jesus é autoridade no céu e na terra, porque ele é Deus na terra. Então, ele diz isso para a mulher. Ela recebe a compaixão de Jesus, mas ela também recebe o aquietar, porque ela é ovelha. O segundo passo de Jesus é tocar no defunto. Muito interessante, porque o grupo vinha andando e quando Jesus toca, o grupo para. Mas será que toda vez que o grupo está andando, quando alguém toca, para-se? Para essa região, sim, porque essas pessoas entendiam que tocar no defunto, no falecido, é se contaminar. E Jesus, ele tem a posição de um rabi, de mestre. E o mestre, normalmente, não toca em defunto. Então, Jesus rompeu uma situação que todos sabiam que não era usual. Mas Jesus rompe o usual, se for necessário, para salvar. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas lembre-se, quem rompe o usual é Deus, não nós. Nós estamos debaixo de leis e regras. Mas o Senhor, ele ultrapassa. Então, quando ele toca no defunto, todos param. Diz que o grupo que carregava o defunto para. E os defuntos, naquela época, usualmente, eles estavam enfaixados. Então, era o equivalente a uma maca e um defunto enfaixado. Assim como a gente vê na televisão os grupos orientais, né? Trazendo alguém. E Jesus toca. Então, Jesus aquietou a mulher e toca. Quando Jesus toca naquele jovem, ele também dá uma ordem. Todos param. E agora ele dá a ordem. O grupo parou. Então, todos iriam enxergar o que Jesus iria fazer. Que interessante, né? Como é importante que todas as pessoas soubessem que ele estava tocando. Por quê? Porque quando
todos enxergam que Deus está fazendo, sinal que todos verão a mão de Deus. Algumas vezes a gente tem situações que a gente nem gostaria que as pessoas soubessem, né, de falar, de dividir, mas como é importante a gente falar, dividir, pedir oração, porque todos também saberão de que o nosso Deus, ele é fiel e responde. Então, a gente não deve se preocupar em pedir oração, em colocar as nossas necessidades, porque todos não verão apenas a nossa necessidade, verão a glória do Senhor na nossa vida, a mão dele. E agora sim, Jesus dá uma ordem para o falecido. Não era uma coisa comum alguém falar com o falecido, né? Mas quando Jesus fala, até o que não escuta mais obedece. Isso se chama autoridade. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus chama aquele jovem e Jesus diz: jovem, levante-se. Quando Deus manda a gente se levantar, ele está mandando a gente trocar de postura. E levantar é muito significativo, porque a gente sabe que Jesus é mestre. E os mestres ensinavam sentados. E os alunos se colocavam de pé para aprender. E Jesus dá uma ordem àquele rapaz que certamente devia estar sobre aquele caixão, aquela maca. Ele diz: levante-se. Mas sabe o que esse rapaz conseguiu fazer? A Bíblia diz que ele sentou-se. Ele só conseguiu se sentar. Será que ele fez pouco? Não. Lembre-se, ele está enfaixado, porque os falecidos estavam enfaixados, estavam enrolados. E às vezes a gente está assim, né? A gente está tão enrolada que a gente só consegue fazer pouco. Mas a ordem de Jesus não muda. A ordem de Jesus é uma só. É vida. Quando Jesus toca, ele cura. Quando Jesus chama, ele chama para a vida. E esse rapaz sentou-se e começou a conversar. Certamente um quadro que chama atenção, né? Um falecido que se levanta, que senta e começa a falar. Mas falar ele podia, ele estava enfaixado. Mas a fala ele podia falar. Então, quando Deus nos chama, é bom a gente entregar tudo que a gente pode no nosso interior. Às vezes a gente não pode sair. Na Covid, né? A gente não pode nem sair para ir à casa de Deus. Mas a gente pode ir ao encontro virtual, a gente pode ler a palavra, a gente pode orar, a gente pode fazer alguma coisa. A gente sempre pode atender ao convite do Senhor. E o interessante é que ele começa a conversar. Conversa é nada mais, nada menos do que uma fala. É uma produção, né, de quê? Gasosa, de troca de ar, mas ela também é troca de sentimentos, de ideias, de emoções. E a palavra de Deus diz que oração é isso, é uma conversa, é uma boca em ação. Então, esse rapaz, ele tomou uma atitude, que era o que ele podia fazer, sentar-se, e ele tomou outra atitude, não ficou calado. Ele começa a falar, e fala corretamente com a pessoa certa. Ele começa a falar, ele começa a orar. Como é importante eu e você mudarmos de atitude, ainda que seja um pouquinho, e começarmos a nos colocar, começarmos a abrir a nossa boca em direção a Deus. Isso faz diferença, porque, como eu disse,
Ouvir a voz de Deus é receber fé, mas conversar, falar com Jesus, sobre Jesus, é vida em abundância. O nosso Deus nos dá vida, e Ele não dá vida apenas para sobrevida. Ele nos dá vida com qualidade de vida, com condição de interagir, de ter relacionamentos. E o melhor relacionamento é com Ele mesmo, é com o Senhor. Então, esse jovem, ele estava no caminho de Jesus. Veja que ele nem podia saber que Jesus vinha, ele estava morto. Mas ele estava no caminho. Quando nós estamos no caminho de Deus, Jesus nos encontra. Quando nós estamos no caminho de Deus, a cura também será encontrada. A vida será encontrada. E nós teremos atitudes diferentes. Mas quando nós saímos do caminho de Deus, a gente também vai perder essa possibilidade de receber vida, de ser curado, né, de ter atitude. Então, é importante a gente saber em que caminho nós estamos. E o interessante é que quem levava esse rapaz pelo caminho era a multidão. E quem levava essa mulher pelo caminho era a dor. Então, quando nós estamos vivendo um quadro de dor, isso não é motivo para nós sairmos do caminho. Porque Jesus sabe o que é dor, ele sofreu na cruz. Deus sabe o que é dor, ele viu o filho dele morrer na cruz. E nem assim Jesus voltou atrás do projeto divino, que era morrer e ressuscitar por mim e por você. Então, que nós tenhamos o mesmo cuidado, né, de que essa mulher, de se manter no caminho. E o que é ficar no caminho? É continuar olhando para Jesus, é continuar buscando a face de Jesus, é ter atitude quando Jesus nos pede para ter atitude. Sentar-se, conversar, estar diante dele. Às vezes é pouco que a gente pode fazer, mas quando a gente faz tudo que se pode, ainda que pareça pouco, esse tudo, Deus sabe tocar, Deus sabe curar. E acima do que se pode esperar, Ele nos surpreende com vida. E esse rapaz, ele se restabeleceu totalmente, porque ele se levanta, ele senta e ele começa a conversar. E diz que Jesus o entregou à sua mãe. Quando Jesus nos entrega, Jesus está dizendo que Jesus confiou. Para essa mulher não era apenas um filho, uma questão emocional. Para essa mulher, uma viúva, ela não é reconhecida socialmente nesse tempo. Então, ela não tinha lá a sua pensão, nem alguém que cuidasse dela, porque eram os homens responsáveis pelo sustento da casa. E se ela perde o seu filho único, ela perde o último sustento que ela poderia ter, porque ela já perdeu o marido. Ela é viúva. Mas Jesus sabe resgatar. Ele sabe, ele compreende. Então, Jesus, ele é Senhor, ele é dono. Mas nós precisamos tomar atitude quando a gente escuta Deus falar. A gente precisa estar no caminho, ainda que seja o caminho da dor que esteja nos levando. Jesus sabe se colocar no caminho. Mas quando Jesus se coloca no caminho, a gente tem que corresponder. A gente tem que se aquietar quando Deus fala. A gente tem que corresponder. E é isso que eu quero orar. Que nós estejamos no caminho do Senhor sempre, atentos, correspondendo ao toque do Senhor, ao seu chamado, não é? E testemunhando. Principalmente quando nós estamos expostos, quando a nossa dor está exposta. Se a nossa dor estiver exposta, é sinal de que o nome de Deus vai ser glorificado,
porque Deus não costuma envergonhar ninguém. Ele é amor, ele é compaixão. Amém? Vamos orar? Vamos? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus, que conhece as nossas dificuldades. E o Senhor já resolveu todas, morrendo ali na cruz, ressuscitando por nós, derramando o seu sangue por nós e por meio dele nos permitindo sermos perdoados dos nossos pecados. E por ele, por esse sangue, Senhor, pelo amor de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, estarmos diante de Ti, na frente, na Tua frente, com direito a falar contigo, ser ouvida e ser respondida com tanta rapidez. Ó Deus, Tu és Senhor, dono do tempo e do espaço, e nós queremos Te colocar agora as nossas questões, que nós, muitas vezes, ao olhar a finitude, as dificuldades, as limitações, nós desistimos. Nós simplesmente nos entregamos a essa dor e desespero. E nós te pedimos perdão, porque essa não é a atitude melhor. Mas o melhor é continuar te escutando e vendo que o Senhor se aproxima de nós e nos conforta e nos consola. Mas não só nos consola, o Senhor gera fé em nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que tem cura, e cura milagrosa. Muito obrigada. O Senhor faz mais do que nós podemos imaginar. E obrigada, Senhor, porque assim como os discípulos se surpreenderam quando Jesus morreu e ressuscitou, nós também, Senhor, nos abrimos para sermos surpreendidas por Ti. Por isso, Senhor, surpreende o nosso coração com a esperança, surpreende o nosso coração de tal forma que os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos fiquem impressionados com a Tua grandeza. Senhor, com Teu amor profundo por nós. Senhor, que nessa noite o nosso caminho esteja em direção a Ti, através única e exclusivamente do nome de Jesus. E se nessa noite há alguém que utiliza outro caminho, que não seja de Jesus, que essa pessoa tenha a oportunidade de te pedir perdão e de te receber única e exclusivamente, porque só o Senhor morreu, ressuscitou e vivo está. Por isso nós te rendemos glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque na história, esta mulher, a vida dela foi resolvida à porta da cidade, nos últimos momentos, já saindo da cidade para sepultar. Senhor, se há alguém aqui hoje, nos ouvindo, que está assim nos últimos momentos e possibilidades, nós queremos te pedir, reverte, Senhor, em nome de Jesus, porque em Ti a solução, porque o Senhor é Deus que pode resolver, ainda que seja bem próximo dos últimos momentos. Então, visita, Senhor, hoje, em nome de Jesus, as causas impossíveis. Faz maravilhas, Senhor, porque Tu és o Deus de maravilhas. Nos surpreende, Senhor, com a Tua bondade, com o Teu amor, que a gente te renda honra e glória. E nessa noite nós te fazemos isso. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. 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 Eu quero convidar a Ivani para orar pelo Brasil e pelos funcionários lá do Galeão. Né? Nós sabemos que o aeroporto é uma entrada do mundo para o Rio de Janeiro e que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, né? Que nada de mal entre, que as vacinas entrem em segurança, a melhor vacina, e que os funcionários que lá estão, a segurança, a Polícia Federal, os funcionários de plantão sejam abençoados, sejam atentos,
que a limpeza, a faxina naquele lugar, né? O controle sanitário, que tudo corra bem naquele lugar. Vamos orar? Vamos. Vamos orar então Oremos. com Ivani. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, o nosso Brasil. Senhor, Amém. toma a nossa terra em Tuas mãos. Estamos passando por momentos tão difíceis, Pai. Nas nossas fronteiras, nas fronteiras marítimas, nas aéreas, nas terrestres, Senhor. Guarda a nossa nação. O local onde houve a queimada, Senhor, nesses momentos nós vemos pelos noticiários que tem chovido naquelas áreas, Pai. Mas há muita coisa a ser restaurada. Muita coisa se perdeu ali com os incêndios, Senhor. Muito solo foi destruído, mas que possa ser restaurado pela Tua mão, porque foi a Sua mão quem criou, Senhor. Perdoa a nossa falha humana, porque destruímos e não sabemos cuidar das coisas que o Senhor designou que cuidássemos. Em nome de Jesus, Senhor, misericórdia. Toma cada estado do Brasil em Tuas mãos. Obrigada porque o Amapá, a luz voltou, mas eles disseram que estão extremamente endividados. Pai, toma essas questões em Tuas mãos. Possa levantar recursos para a administração. Toma, Senhor, as autoridades do nosso país. Estamos em vias de, em muitos estados, definir quem será a pessoa que vai tomar a liderança das prefeituras, Pai. Que seja alguém dirigido por Ti, que sejam pessoas sábias, que possam, Senhor, os dirigentes voltar as atenções para o auxílio à população, os cuidados da nação, Senhor, e não para os seus benefícios próprios. Que toda a corrupção no Brasil caia por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, continua, Pai, falando nos corações. As pessoas precisam aqui se conscientizar de que o coronavírus existe, que precisam ter cuidado, Pai, em nome de Jesus. Toma a nossa população em Tuas mãos. Quero pedir também, Senhor, pelos profissionais lá do Galeão. O Galeão, como foi dito, é uma porta de entrada e de saída. Mas, Senhor, que só entre por essas portas o que vem de Ti, e que saia também o que vem de Ti, Senhor, para ir para outros países e outros lugares. Senhor, que os profissionais do Galeão sejam ricamente abençoados por Ti, que eles consigam estar atentos ao trabalho que tem que ser feito, que eles façam com excelência, que não permita, Senhor, que eles se distraiam, que deixem passar qualquer coisa errada. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, o entrar e o sair deles naquele lugar. Muitos chegam cedo, saem tarde, outros vão para trabalho noturno, Pai. Precisam estar atentos, que nada lhes falte, Pai. Que haja segurança ali para tomar conta das pessoas e de todo o material que circula naquele lugar. Assim como também, Senhor, toma as pessoas que são responsáveis pela higienização. Em época de coronavírus, a higienização tem que ser perfeita. Guia, Senhor, orienta, que ninguém seja displicente, até nos recantos mais afastados, onde alguém pode pensar que não é necessário, porque é sim. Que estejamos todos atentos e que tudo ali funcione, Senhor, bem para a honra e glória do Teu nome. Toma a capela também, a casa de oração, Senhor, que ela esteja conservada e bem guardada, Senhor, abrigando aqueles que, porventura, passem por lá para orar e buscar a Tua face. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos nos despedir e vamos, então, para a oração final. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu aqui um tempo contigo, na tua presença, o Senhor nos deu da tua palavra, ouviu as nossas orações e recebeu todo o louvor. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir que o teu grande amor, que a graça infinita de Jesus e o consolo terno, doce
do Espírito Santo nos guie hoje e eternamente. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Obrigada a Bom todas. ver vocês, viu?